Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Mas vamos lá, a gente começa com uma primeira pergunta que tem aqui, Márcia, para a gente discutir e aprender mais sobre esse assunto, que é exatamente essa expressão que nós usamos, principalmente lá no nosso post, né? Do que se trata, né, esse assunto aí, a geração do quarto, né? Fala um pouquinho mais sobre isso, o que a gente quer dizer com isso? Muito bem, pastor William. E nessa tarde, quem vai estar falando conosco vai ser o Mateus, o pastor Mateus Ovando de Araújo. E eu quero apresentar o pastor Mateus Ovando, dizer a ele que seja bem-vindo aqui. Deus abençoe você, Mateus, pastor Mateus Ovando. O pastor Mateus Ovando é casado com a Oxana, né? E ele é formado em teologia. O pastor Mateus Ovando tem 29 anos, olha aí, 29 anos, formado em teologia, capelania escolar pelo Seminário Batista Sul-Mato-Grossense, e ele também é pastor de jovens e missões da Igreja Batista Atos de Amor, na cidade de São Gabriel do Oeste, e ele também é orientador social do projeto Nenhum a Menos, Sim à Vida, pela Secretaria de Assistência Social aqui do município de São Gabriel do Oeste, no estado de Mato Grosso do Sul. Mateus, eu sempre tenho apresentado ele, pastor Mateus, eu tenho sempre apresentado ele como resposta ao clamor da população de São Gabriel do Oeste e de região por série de situações de suicídios de adolescentes, e o pastor Mateus chegou com uma resposta de Deus para esse problema. Ele realmente, por meio de Jesus Cristo, por meio dos princípios da palavra de Deus, tem levado ali a solução, tá bom? Então, eu quero apresentar a vocês, pastor Mateus, seja bem-vindo, meu querido, que Deus te abençoe, e já responde a pergunta aí do pastor William. Boa tarde a todos os ouvintes aí, para mim é um prazer muito grande, obrigado professora Márcia pelo convite, né, da gente estar compartilhando um pouquinho sobre esse assunto tão importante, um assunto que despertou, né, esse interesse em mim, no meio do ano passado, né, eu já venho desenvolvendo essa atividade desde 2021, mas nesses primeiros meses de atuação eu conversando com os meninos, conversando com os facilitadores, com os coordenadores das entidades onde a gente atua, a gente percebeu ali a importância, né, de falar sobre esse assunto, principalmente com os pais, né, e a nossa cidade aqui tem um contexto muito interessante e é um campo para a gente poder trabalhar isso. A pergunta foi do que se trata a palestra, né? Isso. Essa foi a pergunta. Então, essa palestra, ela surge num contexto que é o seguinte, como eu estava explicando, a nossa cidade aqui, ela é uma cidade muito rica, né, muito produtiva. E aqui na nossa cidade também tem uma indústria, né, uma fábrica chamada Aurora, né, alguns devem até conhecer. A Aurora, ela emprega muitas pessoas na cidade, uma empresa que fortalece muito a economia da nossa cidade, e com isso também acaba atraindo pessoas de vários lugares do país. Então muitas pessoas vêm de outras cidades, de outros estados, para trabalhar na Aurora, né? Porque uma grande indústria e tem muita coisa para fazer e muitos empregos, né, para poder oferecer para a população. E, ao mesmo tempo que isso acontece, acaba gerando um problema social na cidade, né, que é inevitável. Os horários dessa fábrica, eles são muito confusos, muito ruins, muitas vezes, de ser administrados. Então, tem pais ali que vão precisar trabalhar durante toda a madrugada, e aí durante o dia ele tem que dormir, então os filhos eles acabam ficando desamparados. Não é culpa, né, dos pais, das famílias, a culpa não é essa, mas é um problema que acaba sendo gerado, e a gente percebeu isso, e começamos a ver algumas questões de desestrutura familiar, e aí que nasce a palestra Geração do Quarto. Eu pesquisando alguns livros para falar sobre esse assunto, para falar sobre família, né, que é esse que despertou esse interesse em mim, eu achei o livro A Geração do Quarto, do Dr. Hugo Monteiro Ferreira. Ele não é um livro religioso, é um livro de pesquisa, e ali a gente consegue, através das palavras, né, e da pesquisa do Dr. Hugo, entender e descobrir o motivo pelo qual aqueles meninos e meninas estão ficando mais de 6 horas por dia dentro dos seus quartos. Certo, muito bem. E eu vejo que você já tem, assim, essa base também, e pelas experiências que você já tem, pelo trabalho que está sendo desenvolvido também aí na cidade de São Gabriel do Oeste, né? Até que, pelo que você tem compartilhado, essas necessidades surgiu
essa necessidade de trabalhar com a família surgiu diante dos fatos registrados aí pelos meninos, né, pelas crianças, pelos problemas que iriam surgindo, né? As atividades que já estavam acontecendo nos mostraram a necessidade de conversar com pais, né? Então, vez ou outra, acontecia uma situação um pouco mais grave, a gente comunicava os coordenadores, né, os facilitadores da onde a gente atua, falava, ó, a gente precisa chamar os pais para conversar, porque esse problema não está com o adolescente, com o jovem em si, está na família, e é ali que a gente tem que, né, ir de encontro. Maravilha, é isso aí. Essa é uma grande sensibilidade de perceber, né, a necessidade de orientar, e eu já fui diretora de escolas públicas, escolas particulares, e eu sei realmente dessa necessidade. Muitos pais vêm até a escola, né, eles às vezes têm mais facilidade de chegar até a escola, a direção da escola, a coordenação da escola e dizer, olha, me ajuda a educar o meu filho, me ajuda, eu sou com dificuldade. Então, querendo ou não, acaba sendo até para a instituição, para a escola, essa necessidade de ensinar sobre paternidade e maternidade, não é? Muito bem, pastor Welber Costa, que alegria revê-lo, meu irmão, que Deus abençoe sua vida. Boa tarde, pastor. Boa tarde, querida, tudo bem? Tudo em paz? Que bom te ver. Tudo bem. Pois então, pastor Welber, quanto tempo, hein? Olha que maravilha. Coisa boa, hein? Finalmente. Hoje pois então. Era para estar aqui desde cedinho, mas tivemos aqui um contratempo e um tremendo de um contratempo, né? Mas graças a Deus, estamos aqui, resolveu, deu tudo certo. Então tá bom. Volta. Maravilha, seja bem-vindo, que bom estar aqui. Amém. Pastor, nós somos com o pastor Matheus Ovando e nós estamos trabalhando aí com esse tema do quadro Entre Pais e Filhos, a geração do quarto, né? Sim. Pastor, quer conduzir ou vamos trabalhando aqui? Vamos, vai, pode, tá muito bem, Ô, Matheus, tudo bem, querido? Você tá bem? Tudo em paz? Tudo na paz, prazer conhecê-lo. Viu? É muito bom ter você aqui junto com a gente, é uma honra poder estar recebendo você também aqui dentro do Tarde Viva, né? E sempre, a Tarde Viva na quinta-feira, a gente sempre muito bem acompanhado, viu, Matheus? Aí com minha amiga Márcia, então, olha aí. Márcia é uma ótima companhia. Márcia, por favor, continue. Tá joia, pastor Elber, obrigada. Matheus, muito bem. E se falando, bom, nós percebemos agora que você tem compartilhado conosco que dessa necessidade da presença dos pais, né, dos filhos, surgiu essa palestra aí, a geração do quarto. Mas quero dizer para você, por que as crianças e os adolescentes ficam aí tanto tempo dentro dos seus quartos? Então, compartilha para nós. Essa é uma ótima pergunta, porque muitos pais, eles têm essa dúvida, né? Poxa, o que eu posso fazer, né? Os meus filhos, eles ficam dentro dos quartos, eles estão ali o tempo todo, e como que eu faço, né, para poder resgatar esses meninos e meninas, resgatar a relação, né? Então, por quê? O Dr. Hugo Monteiro Ferreira, no seu livro, ele faz esse questionamento também, e ele responde paulatinamente, né? Conforme o livro vai avançando, ele vai falando. E, assim, de início, quando você abre o livro e começa a ler, começa a entender, ele já estabelece ali os três principais motivos, né, do porquê aqueles meninos e meninas estão dentro dos seus quartos e ficam durante muito tempo no dia, né? Ele relata ali que são até 6, 7 horas por dia dentro dos seus quartos, sem comunicação com as outras pessoas. Os motivos principais é porque ele identifica que ela é uma geração doente, é uma geração que está passando por problemas de saúde, né? Não a saúde física, né, mas a saúde mental, o que acaba juntando uma coisa na outra, né? Não dá para a gente separar a saúde mental da saúde física, mas é uma geração doente, né? Ele identificou que é uma geração que possui problemas que precisam de tratamento, né? A gente acha que às vezes é frescura, e nessa palestra a gente até fala com os pais, olha, pai, não é frescura o que o teu filho está sentindo, não é frescura as reclamações que ele tem feito, né? A gente tem que parar com essa visão arcaica e simplista de dizer que os meninos e as meninas, eles estão apenas querendo chamar atenção. Acaba sendo também, mas nós não podemos eliminar o fato de que se trata de uma geração doente, uma geração que precisa de cuidados especiais, de especialistas que observam, que olham com atenção esses problemas e dificuldades. Além de ser uma geração doente, ela é também uma geração solitária, é uma geração que gosta de ficar sozinha, é uma geração de pouquíssimos amigos, né? Ela tem muitos amigos na internet,
mas tem pouquíssimos amigos pessoalmente. Então é uma geração que se isolou, é uma geração que preferiu se guardar. E tem alguns motivos, né? O medo de ser rejeitado, o medo de não ser aceito em um grupo, um determinado grupo. Então ele vai trabalhar entrevistando, né, vários adolescentes, vários meninos e meninas, e ali ele vai identificando essa questão, né, de ser uma geração solitária, uma geração que tem dificuldade de se comunicar, né? E, ao mesmo tempo, ele também fala que os meninos, eles passam mais de 6 horas, 7 horas por dia dentro dos seus quartos, além de ser uma geração doente e uma geração solitária, é uma geração conectada, mas com pouco diálogo, né? Então, ele identifica isso também. Os nossos jovens e adolescentes hoje, eles têm muitas redes sociais. Os nossos jovens e adolescentes têm acesso a redes sociais que vocês nem imaginam, que a gente nem imagina, entendeu? E eu que sou, assim, um cara bem curioso, um cara que vai além, né? Um cara que, conversa com várias faixas etárias dessa área, né? Desses adolescentes. A cada dia que passa, eu descubro uma nova forma em que eles se conectam, né? Uma rede social nova, um grupo novo, uma maneira nova de se comunicar, e não só um aplicativo novo. Às vezes, no próprio Instagram, por exemplo. No Instagram, eles encontram estratégias de se relacionar, né? Usando ali as ferramentas, né? As indiretas, os perfis privados. Então, tudo isso vai contribuindo para que essa geração continue cada vez mais conectada, mais apegada ao celular, à internet, mas com pouco diálogo, entendeu? Você vai ver ele regaçar de digitar no celular e escreve um textão, e assim, ele é muito ágil, muito rápido, muito bom em fazer aquilo, mas quando senta para conversar, sei lá, com um psicólogo, com um pastor, com um líder, com o pai, com a mãe, ele não consegue falar, ele não consegue se comunicar, porque não tem diálogo, mas tem muita conexão. Então, ele está muito conectado, ele sabe tudo que está acontecendo no mundo da moda, no mundo da música, no mundo dos esportes, ele sabe tudo. No mundo dos memes, no mundo da internet, da tecnologia, ele está envolvido nisso. Mas ele não dialoga, ele não conversa, ele não fala, ele não se abre. E esse é um reflexo de uma geração que está cada vez mais entrando dentro dos seus quartos. E diante desse fato, diante dessa situação assim, ele conversa nas redes sociais, na verdade ele digita nas redes sociais, mas tem dificuldade para se relacionar, para falar. Você acha que essa dificuldade é por meio de julgamento, receio de um julgamento, de um pré-julgamento, de um apontamento talvez da família, dos pais, de uma cobrança entre eles? O que você compartilha com a gente sobre isso? Justamente, eu acredito que essa dificuldade que eles têm em compartilhar aquilo que eles estão sentindo, aquilo que eles estão vivendo, se deve muito ao mau relacionamento familiar, à desestrutura familiar, à falta de conversa, porque às vezes de confiança, né? Dessa falta de confiança. Às vezes o pai e a mãe acham que com uma certa rigidez extrema, eles vão conseguir criar um ser humano melhor, vão conseguir fazer com que aquele adolescente que está passando por dificuldade, ele se torne um ser humano melhor. E aí usam exemplos de, quando eu era criança, era assim que era. De comparação, né? Essa comparação, ela é muito errada, né? Eu não estou dizendo que aquelas pessoas que falam isso foram criadas de forma errada, até porque não cabe a mim fazer esse tipo de juízo de valor. Mas cabe a mim dizer que nós precisamos ter uma sensibilidade especial, senão nós vamos perder os nossos filhos, nós vamos perder os meninos e as meninas, nós vamos perder esses jovens e adolescentes, não só para o suicídio, mas para o mundo das drogas, para o mundo dos vícios, para o mundo da prostituição, para o mundo de libertinagem desenfreada, para o mundo do crime. Então, a gente está perdendo esses jovens e adolescentes porque a gente não está sabendo se comunicar, conversar com eles e construir uma relação de confiança. O projeto Nenhum a Menos Sem a Vida aqui na cidade, ele tem como principal intenção estabelecer uma relação de confiança entre nós do projeto e aqueles que são atendidos. Então, a partir dessa relação de confiança, a gente acaba tendo acesso a muitas coisas que eles estão vivendo dentro de casa, né, que muitas vezes os pais não conseguem acessar pela falta de flexibilidade de poder conversar e até se colocar no lugar do jovem adolescente naquela situação.
E precisa de tempo também, né, Matheus, né? Precisa de tempo para você sentar, ouvir, ter um diálogo. E às vezes os pais não têm aquele tempo, né? Aquela correria, tá, o que você fez hoje, talvez nem para. Aí, tudo bem, aquele tudo bem, mas tudo bem, tipo assim, que a sua resposta é tudo bem, porque não tem tempo de ouvir se você tá bem ou não, né? Fica Exatamente. geralmente assim, né? E assim, cada família tem o seu contexto, né? Cada família Uhum, tem o seu jeito, cada família tem uhum, a sua forma. Mas isso não significa que a adaptação ela deve e precisa acontecer, né? Isso não significa que a gente tem que deixar de lado os relacionamentos familiares. Por exemplo, o caso que eu falei aqui da Aurora, né? Que é a fábrica aqui da cidade. Muitas famílias dependem do salário que advém da sim. Aurora, né? Uhum, E às vezes é a única maneira que eles têm de trabalhar. Então não tem como a gente culpar, como eu já falei várias vezes, não tem como a gente uhum. culpar, né? Porém, nós precisamos pensar e pesquisar e trabalhar alternativas para que os relacionamentos familiares sejam fortalecidos. Porque senão nós vamos perder esses meninos, nós vamos perder eles para esse mundão que a gente vê aí. Uhum. Mateus, é, você acha que de alguma forma os pais, eles, em algum momento, eles contribuem para essas crianças acabarem ficando dentro do quarto, né, ficando mais tempo dentro do quarto? Por exemplo, a gente já ouviu de alguns pais, né, dizendo o seguinte: poxa, é melhor estar dentro de casa. Né? É Uhum. melhor estar jogando, é melhor estar se relacionando aqui e tal, né? Porque do que estar lá fora, para não correr o risco da droga, não correr o risco, enfim, a gente já viu várias justificativas. Você acha que de alguma forma os pais também, e até meio que prejudicial, né, acabam contribuindo para que essas crianças fiquem nos seus quartos? Sim, eu acho que contribuem, mas não é lógico que não de forma intencional, né? Uhum. É lógico que nenhum pai vai pensar, hoje eu quero acabar com a vida do meu filho, então eu não vou ligar se ele está dentro do quarto ou não. Eu acho que não é assim que acontece, mas eu acho sim que o não saber como lidar, o não saber como tratar, contribui para piora, né? Essa frase, pelo menos ele não está na rua, pelo menos ele não está Uhum. comprando droga. Essa frase, ela é controversa e ela é abordada pelo Dr. Hugo no seu livro. Ele discorda plenamente dessa visão. Ele não acha que um filho que está trancado dentro do seu quarto é melhor do que um filho que está na rua. Ele acha que ele percebe, ele consegue provar com as suas pesquisas que esse que está dentro de casa corre tanto perigo quanto aquele que está na rua. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas há algumas semanas atrás a gente viu no Fantástico uma entrevista, uma reportagem sobre o Discord. O Discord, ele é uma rede social muito utilizada por meninos dessa faixa etária que gostam de jogar videogames e assistir desenhos animados, né? As animações japonesas, né, os animes, que eu gosto muito, eu assisto muito também, então é uma comunidade ali que existe, né? E nesse Discord começou a surgir um grupo onde eles estavam propagando muito discurso de ódio, né? Um discurso de discriminação, de agressão, de até defesa do estupro, para você ter uma ideia do peso que é. E nessa reportagem isso foi abordado. E, inclusive, nessa reportagem fiquei muito feliz porque o Dr. Hugo foi chamado para falar sobre esse assunto, porque ele já é um pesquisador reconhecido nesse meio. E ali a gente vê que o caso de uma menina que foi citada, que ela foi capturada é, digitalmente, virtualmente, por essa quadrilha. E essa menina, acho que tinha 15 anos, ela foi induzida a pegar um Uber na cidade dela, ir até a cidade dos meninos que faziam parte da quadrilha, né, dos homens, né, dos criminosos que faziam parte da quadrilha, e ali ela foi submetida a estupro, ali ela foi submetida a agressão, ali ela foi submetida a muitas coisas ruins, né? Então, essas coisas aconteceram e ela não estava na rua, ela estava dentro de casa, né? E ela foi vítima de muitas agressões. Então, é um perigo, sim, e os pais, eles precisam ter essa sensibilidade de perceber, entender que ali, dentro do quarto, os seus filhos correm tanto perigo do que se eles estivessem nas ruas. Muito bom. Muito E você acha, Márcia, deixa eu fazer só mais uma perguntinha aqui que eu fiquei sim. dentro da fala dele. Você acha que
por exemplo, hoje a gente está vendo a publicação ou a divulgação de vários aplicativos, né? Que de controles, né? Aplicativos de controles. Ah, o menino vacilou, você vai e bloqueia a internet dele, ou sei lá, bloqueia através, né? Tudo ali via remoto, você consegue fazer essas coisas. Ah, e também tem ali alguns aplicativos, né, que monitoram a criança, o que ela está acessando e tal. Você acha que isso é um bom caminho ou o menino consegue ludibriar isso também? Facilmente. É, Uma coisa que eu falo, pastor Elber, é que a gente subestima muito esses meninos. é A gente verdade. subestima muito. É lógico que uma ferramenta como essa é mais uma ferramenta nas mãos dos pais para poder, de alguma forma, controlar aquilo que os seus filhos estão acessando. E toda ferramenta, ela é boa, né? Ela vai agregar. Porém, a gente subestima muito eles. A gente acha que eles não vão chegar na escola, por exemplo, e pegar o celular de um colega e acessar ali as suas redes sociais e fazer o que eles devem fazer, que eles querem fazer, né? Então, eu acho que ao invés de nós atacarmos os extremos, né, aonde o problema já se espalhou, eu acho que é importante os pais eles terem um olhar na raiz do problema, né, na onde está a fonte, na onde está acontecendo aquela questão, que é o caráter, a personalidade dos seus filhos, é essa relação entre pai e filho que muitas vezes falta, entendeu? E essa falta de respeito, o filho que não respeita o pai, ele não reconhece as ordens e as orientações e os conselhos do seu pai, porque ele não está nem aí. O seu pai, por exemplo, pô, o meu pai trai a minha mãe, o meu pai, ele é um criminoso, o meu pai é um traficante, o meu pai é isso, que ele não tem moral nenhuma para vir me dar conselho. Então ele acaba olhando para todo esse contexto e falando, não vou, eu vou para outro lado, eu vou seguir a minha vida e meu pai não vai ser. E às vezes o pai até tem uma boa índole, mas a maneira como ele trata o seu filho faz com que o filho se torne o seu maior inimigo, entendeu? Então, eu acho que o segredo não está nas proibições. O segredo, ele está na relação, no relacionamento. O segredo, ele está no diálogo, ele está na conversa. O segredo, ele está em se entender, se compreender. Por que aquele adolescente chegou naquele nível, naquele ponto, entende? Verdade. Eu sempre falo que o amor é a maior forma de proteção, não é? O Com amor é a certeza. maior forma de proteção. Se você ama o seu filho, se você vai se importar com ele, você vai dedicar tempo, e tudo isso a gente está vivendo por falta desse diálogo, desse relacionamento, né? Se eu coloco alguma forma aí de segurança, eu já estou, na verdade, assim, desconfiando dele, né? Eu falo que não, mas ele vai burlir e ele vai acessar, então acaba assim gerando. Então, o amor acaba sendo aí a maior forma de proteção, não é? Márcia, e o que vocês acham, você como coordenadora, né, do curso de capelania escolar, eu acredito que você já deve ter ouvido muitas experiências na escola, né, e o Matheus também, dentro aí da expertise dele, o que vocês acham dessa, hoje assim, os pais hoje, né, porque assim, o mundo virou uma loucura, todo mundo correndo atrás da sua posição social, né? Uhum. Consequentemente, nós temos agora, ah, consequentemente, nós temos agora ah, as crianças, não é? Em tempos ou em tempo integral, né, dentro da escola. As crianças estão indo para a escola, né? E as escolas, cada uma mais especialista ou especial, vamos dizer assim, do que a outra, né? Que te oferece muito mais coisas ou muito mais atividades para o teu filho e tal. Então essa criança ela está entrando, sei lá, 8 da manhã, né? Ou 7:30 da manhã e está saindo 5 da tarde, né? E óbvio, os professores estão ali, estão trazendo, né, tudo que didaticamente essas crianças estão aprendendo e tal, e eles estão trazendo para essas crianças e tal, só que não tem essa, vamos dizer, eu acredito que não tem essa proteção, né, que é o que faz com que essas crianças também, agora, tecnologicamente, estejam tão envolvidas com seus smartphones, né, com seus tablets ou seus PCs, enfim.
E aí, assim, o que que vocês, hoje, o que que vocês pensam, o que que vocês já estão pensando, o que que vocês já estão avistando como solução para que esse pai consiga, de alguma forma, ter uma intervenção maior com esse filho, né? Um tempo maior com esse filho, sabendo que hoje está todo mundo assim, correndo, né? As pessoas estão correndo, a mãe para o lado, o pai para o outro, e o menino solto, outras pessoas educando, né? Pastor Albert, nós temos tido muitas palestras nesse sentido para trazer a presença do pai na vida do filho. E entender que esse tempo, sempre nós falamos assim, que é a pedagogia da presença. A pedagogia da presença do pai na vida do filho, né? E a gente sabe que hoje, esse corre-corre, essas compras aí acabou virando até um ritual religioso para muita gente, né? Mas também é culpa de uma sociedade que valoriza o outro não pelo que ele é, mas também pelo que o que ele tem, né? E às vezes o menino fica se comparando com o outro, que tem que eu quero aquela roupa, eu quero aquele tênis, eu quero isso, aquele outro, e o pai vai e compra para satisfazer. Então, assim, essa relação financeira, essa relação de valores monetários está muito ligado com o emocional. E às vezes o pai quer comprar a sua presença, ausência, entendeu? Então ele quer comprar, ele quer suprir o seu filho com uma boa roupa, uma boa marca de tênis, um bom celular, e ele tem que trabalhar para isso, porque ele não tem condições, ele tem que trabalhar, e ele trabalhando, ele tem que ficar ausente. Nós tivemos uma palestra numa escola, aí a diretora estava dizendo o seguinte, olha, nós recebemos o seu filho às 7 horas da manhã, quando estava implantando a educação aí integral. Nós vamos receber o seu filho às 7 horas da manhã, e o seu filho vai para casa às 17 horas, é criança e educação infantil. Ele já vai tomar banho, já vai limpinho, já vai jantado, e aí o pai e a mãe respondeu assim, e o que é que eu vou fazer com ele à noite? E o que é que eu vou fazer com ele? Sabe? Aí o diretor e a diretora, o pessoal ficou sem, sabe? Então, às vezes, hoje, o pai e a mãe estão recebendo tanto do governo, tanto das instituições religiosas que também estão fazendo, não é? E às vezes estão perdendo até estão escorrendo, estão esvaindo pelas suas mãos, os seus dedos, assim, no sentido dessa autoridade e, acima de tudo, dessa responsabilidade que tem como pai, né? Então, nós estamos trabalhando, pastor Elber, nesse sentido, de dizer para o pai, trabalhar com os pais e mães sobre paternidade, sobre maternidade, responsabilidade que Deus deu para cada um deles, e dizer quanto que foi difícil também ele, talvez muitos deles tiveram ausência de um pai, ausência da mãe, e que o seu filho não precisa passar por isso, e que ele pode também, mesmo tendo ali pouco tempo, mas poucas horas, mas tenha tempo com qualidade na vida dos seus filhos. Todos os capelães que estão trabalhando na escola estão trabalhando também, porque essa é uma das maiores queixas dos nossos diretores, dos nossos líderes educacionais, de pais que não estão sendo pais, não tem que ajudar eles na paternidade e maternidade. É um desafio. É isso mesmo, Matheus? O que é que você diz? Com certeza. Eu até ia falar, eu concordo plenamente com a professora Márcia, né? Eu acho que falta afetividade, né? Uma das palavras, né, que tem sido muito falada entre os funcionários, servidores públicos aqui da nossa cidade, não, a gente tem atuado, é essa falta de afetividade. E isso acaba sendo reproduzido na escola, acaba sendo reproduzido no serviço de convivência, acaba sendo reproduzido nas rodas de amizade, né? Então essa falta de afetividade, ela é muito real, ela existe, né? Então nós precisamos nos preocupar com isso. E um outro detalhe, eu acho que o que os pais precisam fazer principalmente, é ter um pouco de interesse na vida dos seus filhos. Um pouco de interesse, sabe? O que esse menino gosta de ver, o que esse menino gosta de fazer, o que esse menino gosta de assistir, o que ele gosta de comer. Então, se os pais eles despertarem um mínimo de interesse na vida dos seus filhos, isso vai fazer toda a diferença. Porque se os pais não estão interessados nos seus filhos, o traficante da esquina está. O cafetão está. Se os pais não estão interessados nos seus filhos, o vendedor de droga lá da escola, o aviãozinho, ele tá super interessado no teu filho. E eu nem preciso falar a palavra diabo para a gente poder ocupar com essa questão. Porque hoje em dia, as famílias nem têm mais medo do diabo.
né? Hoje a gente tem que falar o real, o que acontece, o que a gente consegue ver de forma concreta, mas a gente sabe que isso é obra do inimigo na vida das famílias. Então, gente, pais que estão nos ouvindo, se interessem pela vida dos seus filhos. O passo inicial é esse. Muito É bom. verdade. É isso aí. Márcia, a Márcia, ela fez ela dentro da resposta dela, ela falou até que deu exemplo, né, de um pai ou de uma mãe, né, eu acho que não sei, um pai ou uma mãe, que disse que o que é que a gente vai fazer com essa criança à noite? Uhum. É, assim, cômico se não fosse trágico, né, vamos dizer assim, É. porque tem aqui uma perguntinha que diz assim: por que muitos filhos não se sentem, ou melhor, por que muitos filhos se sentem desconfortáveis em se abrir com seus pais? É mais ou menos isso, né? Porque os pais perderam essa liga, né? Sim. Eu não sei, eu acompanho muito redes sociais, né? Eu tenho todas as redes sociais, inclusive ressuscitaram recentemente o Snapchat. Eu estava no Snapchat esses dias só para estudar os meninos. Então, Tá assim, vendo? eu velhão lá de 29 anos e a molecada de 11 anos. E assim, eles me mandam foto deles na escola, eles me mandam foto da que eles estão comendo, é um negócio, é um piseiro. E com filtro de cara de cachorro, de cara, barba, um monte Sim. de coisa. É É um da negócio idade maravilhoso. deles. Uhum. Isso, e assim, eu gosto muito, né? Assim, uma coisa que eu percebo nessas redes sociais é que por quê que eles estão tão desconfortáveis de conversar com seus pais? Porque eles têm medo de postarem o que eles postam e os pais os reprovarem. Então, você pode ver que um adolescente normal, um adolescente qualquer, ele tem o perfil que os pais dele têm acesso e tem o outro que eles chamam de PV. E algum tempo atrás eles chamavam de Dix, né? Alguns pais vão até conhecer esses termos que eu estou falando. E o que eles postam no PV? Muitos deles não postam pornografia, não postam coisas ruins, crimes de ódio. Não, não posta. Eu tenho alguns adolescentes aqui da nossa igreja que eu sigo o PV deles, né? E lá eles postam o dia a dia. Eles postam onde eles vão, o curso do inglês, uma matéria que eles estão estudando para prova, eles andando de bicicleta com os amigos, mas o medo que eles têm, esse desconforto que eles têm de compartilhar a vida deles com os pais, faz com que eles se afastem e criem perfis paralelos para esconder uma vida que eles não precisam esconder. Não tem necessidade de esconder. Alguns escondem coisas erradas, né? Isso eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas muitos deles, tô para dizer que a grande maioria, não tem nada de errado para esconder dos seus pais nesses perfis nas redes sociais. É um adolescente vivendo, um adolescente curtindo, um adolescente brincando, sabe? E eles se escondem dos seus pais por medo de serem reprovados, por medo de serem agredidos por palavras, com medo sabe, falar assim, ô filho, para de postar isso, para de se expor, para disso, para daquilo. Então, esse medo acaba fazendo com que os filhos se distanciem dos seus pais e cada vez mais fiquem desconfortáveis de expor sobre a sua vida, o que é prejudicial para o relacionamento. Uhum. O que vocês diriam, né, para os pais, né, vamos dizer assim, para que eles pudessem, de uma forma mais tranquila, em cima dessa fala aí do Mateus, né, de repente, sei lá, acompanhar, de conseguirem acompanhar mais de perto a rede social dos seus filhos, sem, claro, dentro daquilo que for errado, é errado, né? Agora, assim, sem Uhum. estar recriminando tanto, porque como o Matheus falou, às vezes, sem querer, às vezes eu acho que os pais acabam reprimindo um pouco as crianças, né? Porque justamente dando, a Bíblia diz que Jesus é o alfa e o ômega, mas a gente tem algumas coisas de dar pro diabo, né? A gente tem algumas coisas que a gente diz que é de Satanás, né? Não, isso aqui é do diabo, esse ritmo é do diabo, né? Então, assim, tem algumas Uhum. coisas que pertencem a Satanás, né? Então, e às vezes nós pais, até com o intuito de proteger e tal, às vezes acabamos, eu sei que acabamos exagerando, né? O que vocês diriam para que os pais, de alguma forma, conseguissem acompanhar essas crianças? Tem como acompanhar em algumas redes sociais sem estar taxando tanto, sem estar reprimindo tanto essas crianças? Ou não tem outro jeito? O que vocês diriam? Qual a saída para esses pais? Ah, tem sim, tem sim. Assim, eu
É lógico, eu não tenho filhos, né? Eu estou planejando para ano que vem ter, né? Estou planejando para em breve. Eita, que maravilha! Mas eu, como alguém que tem esse olhar e que está, né, entrando nesse universo, eu acredito que os pais, para não necessariamente acompanhar as redes sociais, mas de uma forma geral e de uma vez por todas, vamos dizer assim, conseguir tirar esses filhos, esses meninos de dentro do quarto, conseguir resgatar aqueles meninos desse esse encarceramento, podemos dizer assim, um encarceramento emocional, um encarceramento espiritual, um encarceramento físico, né, que eles mesmos se trancam lá. Eu acho que os pais, como eu falei, precisam ter interesse nos seus filhos, os pais precisam participar da vida dos seus filhos, sabe? Não é, a gente, aquilo que até a professora Márcia falou, a gente terceiriza muito, a gente coloca muito na mão do governo, na mão da escola, na mão da igreja, mas os pais precisam participar. Os pais precisam levar os seus filhos para tomar um sorvete. Os pais precisam jogar videogame junto com os seus filhos. Os pais precisam saber o que eles estão postando, sem ficar julgando, mas curtir, comentar, falar, esse é meu filhão, então, não sei. Tem filhos que não gostam disso, mas tem filhos que acham o máximo. Então, é participar, é estar ali, é estar no meio. Além disso, é aprovar. Os pais, eles são muito bons em reprovar e, às vezes, falham na hora de aprovar, né? Não tem o elogio. Tira um 10, você não fez mais que a sua obrigação. Não faça isso. Porque isso acontece. Então, toda vez que você fala, você não fez mais que a sua obrigação, qual que vai ser o incentivo dele de tirar um outro 10? Nenhum. Então, se é mais que a obrigação dele, ele tem que tirar tanto para passar. Então, ele vai tirar 7 para daí a média dar certo e ele vai passar. Bom, já fiz mais que a minha obrigação, né? Que era passar de ano. Então, nós temos que aprovar os nossos filhos. Parabéns, filho, você tirou nota 10. Cara, continua assim. Aí vem com uma nota baixa, filho, vamos lá, cara, você consegue, você é bom, você é pô, você tem todas as condições. Essa aprovação, ela é essencial. E também... Vamos estudar juntos, né? Isso, vamos estudar juntos, que a nota não é só do aluno, a nota é dos pais, a nota é da família. Com certeza. Então, essa participação e essa aprovação, elas precisam andar juntas. Quando você participa, você aprova, porque você vê o esforço do seu filho naquilo que ele está fazendo para se tornar um ser humano melhor. Em último lugar, e talvez para mim o mais importante, é a atenção. Eu acho que os pais, eles precisam estar atentos. Muitos deles chegam em casa do trabalho cansados, com a cabeça latejando de tudo aquilo que eles carregaram do trabalho, do dia de serviço que foi complicado, se sentam nos seus sofás, nas suas camas, e mexem nos seus celulares como se não houvesse amanhã até da hora de dormir. E isso vai afastando cada vez mais os pais dos seus filhos. Os filhos precisam de atenção. Os pais talvez não conseguem perceber isso, mas os filhos, eles estão olhando os seus pais o tempo todo. Na nossa palestra, eu preparo um vídeo, coloco um vídeo, que é uma propaganda, não sei de que país, onde aparece um pai fumando e embaixo o filho dele fumando também. E aí, daqui a pouco, aparece uma outra imagem de um homem maltratando um animal na rua e o seu filho do lado fazendo a mesma coisa. Os filhos, eles estão olhando os pais o tempo todo. Então, se você, pai, maltrata a sua mulher, bate na sua mulher, xinga a sua mulher e o seu filho assiste tudo, quando ele se tornar o marido de uma mulher, ele fará as mesmas coisas, porque é a escola que ele está tendo dentro de casa. Então, pais, atenção. Os seus filhos estão olhando para vocês. Prestem atenção nos seus filhos. Vejam o que eles estão consumindo, vejam o que eles estão vendo em você. Porque nós, né, os pais, são exemplo para a vida deles. Então, eu acho que o primeiro passo, os 3 caminhos iniciais eu coloco na palestra, né, para a gente tirar esses meninos de dentro do quarto, é a participação, a aprovação e a atenção. Não é a solução. Não é a solução, porque a solução é um processo gigantesco, cada família tem a sua peculiaridade, mas se você começar fazendo isso, participando, aprovando e tendo atenção, você vai conseguir, assim, ter um caminho inicial fantástico para tirar os seus filhos de dentro do quarto. Muito bem, Matheus. Aí são os caminhos iniciais para que os pais, para você que é pai, que quer tirar o seu filho dentro do quarto, são esses caminhos preciosos, né? Essas pedras preciosas aqui, que foi compartilhadas aqui pelo Matheus, por experiências de muitas pessoas, de muitos pais, né?
Então, louvamos a Deus pela sua vida, Mateus, e que você continue. Assim como você, como pastor, como capelão, como também orientador social, certamente você está trabalhando com pais e filhos, né? Você está certamente já sendo um referencial para muitos da sua geração. Muitos olham para você como referencial também para essa geração e para as gerações futuras. Então, pastor Elber e Mateus, e pastor Mateus, e todos os nossos queridos ouvintes, nós também, diante dos fatos com muitos alunos que estão nas escolas, e eles vêm até nós e falam assim, olha, mas meu pai não entende isso, né? A nossa orientação, o nosso trabalho é trabalhar com o aluno, trabalhar também com a família. E às vezes nós falamos com os alunos, porque nós temos oportunidade de falar com eles, muitas palestras, muitos temas, porque os alunos já estão na escola. E o que acontece? Nós falamos para eles o seguinte, olha, talvez o seu pai te trata dessa maneira, sua mãe, porque ele foi ensinado dessa forma. E nós, como igreja, como escola também, como faz parte dessa sociedade, nós podemos sim contribuir para que essas famílias, para que os pais possam ter um novo olhar. Eu sei que muitos já foram ensinados dessa forma. Não, eu estou te ensinando porque essa foi a forma que eu fui ensinado, então eu estou passando para você. Então, muitas vezes os alunos falam isso, mas meu pai não me entende, meu pai é grosso comigo, porque assim como foi o meu avô com ele, e eu falei assim, olha, você está tendo uma outra oportunidade. Você está tendo a oportunidade de quebrar esse ciclo de violência e você pode começar daqui para frente, entendendo a história do seu pai, compreendendo, perdoando, amando e fazendo diferente. Daqui para frente você pode ser uma referência para os seus filhos, para as pessoas que estão por vir. Então, são várias oportunidades, pastor Elber, nossos queridos ouvintes que nós temos compartilhado com os pais e tem surtido efeito. Muitas famílias assim têm feito uma reflexão na sua vida, no seu comportamento e tem melhorado muito. Que legal, que bacana. Olha, é um tema bem interessante, né? Há umas 2 semanas para trás, eu acho, nós estávamos conversando com o Dr. Ignaldo Pinheiro, que é um dos... Temos um quadro aqui de manhã, Matheus, aqui na rádio, e o quadro é No Divã da Rede. E é um psicólogo clínico, que é pastor também. E então, assim, há umas 2 semanas atrás a gente estava conversando e surgiu exatamente a oportunidade, ou melhor, alguém, né, sugeriu que pudéssemos estar falando sobre essas crianças no quarto, né, essas crianças presas no quarto, crianças que não conseguem sair do quarto, porque de fato está um tema bem, eu posso dizer que está bem em evidência, vamos dizer assim, né? Está gritando mesmo aí, né? As famílias, os pais estão todos vendo isso, alguns vendo e não sabem o que fazer, na verdade, né? Essa é a verdade. Não sabem como confrontar, né? E de fato é muito preocupante. E assim, que bom que vocês estão aí, né, trilhando já nesse caminho e tomara Deus que prospere aí, né, mais do que já está, né, que o Brasil todo possa conhecer um pouco desse tema aí através de vocês, né, através do Matheus, a Márcia que vem lutando já há muito tempo na capelania escolar, né, Márcia? E eu acredito que todo dia tem um tema novo para você dentro da escola, né, Márcia? Estamos sempre em formação continuada, pastor Elber, sempre atualizando, sempre atualizando. Parece que os problemas tomam né? Os problemas tomam um fermento, assim, crescem de uma forma, e sempre você tem que estar atualizando ali e trazendo também respostas, né? Sim. Aí, rapidinho, eu queria só saber de vocês também. Vocês conseguem já identificar algum tipo não vou dizer doença, eu vou chamar de transtorno em consequência dessa criança no quarto? Com certeza, pastor, tem muitas situações relacionadas a isso, a falta de carinho, a falta de presença, a crianças que são inseguras, que geram medo, que não suportam, acabam assim sendo
levada pelo medo, pela insegurança, eles levam isso para a vida, muitas crianças têm déficit de aprendizagem, bloqueia essa questão de prestar atenção, de aprendizado, leva essa situação para a vida, até nos seus relacionamentos durante a vida. Então, assim, a falta de carinho, a falta da presença, desse acolhimento, desse cuidado, dessa proteção, porque a vida de uma criança, o desenvolvimento de uma criança ou adolescente, ele realmente está formando as suas bases, e se ele não tem isso, se ele não tem um diálogo, não tem relacionamento, ele vai ser uma pessoa adulta, uma criança adulta, né, vamos dizer assim, mas com aquela carência, com aquela necessidade, e sempre vulnerável, né? Se o Matheus também quiser contribuir com isso, mas a gente percebe que tem essa vulnerabilidade, e principalmente crianças que não suportam essa questão de bullying, questão até de um olhar torto, que o pessoal olha para si, pronto, elas não têm condições de lidar com isso. Até na hora do intervalo, não sei se muitos educadores estão nos ouvindo, depois do intervalo, muitas crianças vão lá na coordenação e pedem para ir embora para casa, porque está com dor de barriga, está com dor de cabeça, mas são situações que tiveram ali naquele relacionamento ali na hora do intervalo, né, e sofreu bullying, e teve uma situação de violência, e aí o que acontece? Elas acabam somatizando tudo isso, e aí, não, eu quero ir embora, eu quero ir para minha casa, e aí só vai coordenador ligando para o pai, para a mãe, vem buscar seu filho, que seu filho não está bem, aquela coisa toda. Então, assim, gera insegurança, gera medo, gera bloqueio de aprendizagem, gera, olha, dificuldade de relacionamentos, é muito complicado. A gente tem visto, sim, o nascimento de transtornos, a gente tem visto, sim, o nascimento de cada vez mais complicações na vida desses meninos, né, e é importante o governo, né, o poder público ter um olhar sensível para isso, né. Eu vejo que aqui a nossa cidade, São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul, tem investido nesse caminho. Não é só o projeto Nenhum a Menos Sem a Vida que nós temos aqui, que inclusive o projeto Nenhum a Menos Sem a Vida, que é um projeto de capelania em entidades que são serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que entrou no programa da prefeitura, o programa orçamentário da prefeitura. Eu sou um capelão assalariado na cidade, então, né, graças a Deus o Senhor abriu essa porta para que a gente pudesse estar aqui. Por quê? Porque o poder público da nossa cidade entendeu a importância de falar sobre esse assunto. Não só com jovens e adolescentes, mas com as famílias. Então, eu tenho vivido experiências fantásticas aqui, e tudo isso pela graça de Deus na minha vida, que tem aberto os olhos do nosso prefeito, dos nossos vereadores que sempre nos apoiaram também, dos servidores, dos funcionários das entidades, das coordenadoras, das facilitadoras, das educadoras, né? E eu sempre falo para a professora Márcia que nós estamos a um passo de entrar nas escolas. Todas as escolas estão de portas abertas para a gente poder entrar aqui em São Gabriel do Oeste. Mas nós não estamos conseguindo porque a demanda nessas entidades é altíssima. Então, eu não consigo me clonar ainda para poder estar nesses lugares. E até para treinar novos capelães, novas pessoas, novos voluntários, até para isso demandaria um tempo maior. Então, pedir para Deus levantar cada vez mais pessoas para, não só aqui em São Gabriel do Oeste, mas no Brasil inteiro, começar a trabalhar isso, porque é importante. É isso mesmo, pastor Elber. E a semana que vem, pastor Elber, nós estaremos aqui novamente. Pastor Matheus estará novamente aqui. Ele vai falar sobre como a família e a escola podem influenciar no isolamento do seu filho. Olha aí. Então, fique ligado aí, semana que vem, às 15 horas, pastor Matheus, estaremos aqui falando nesse quadro Entre Pais e Filhos sobre esse tema. Como a família e a escola influenciam no isolamento dos seus filhos. Então, fique ligadinho. Matheus, Deus abençoe. Obrigado aí pelas suas palavras, sábias palavras. Que Deus continue te usando. Amém. Obrigado, gente. Eu vou sair agora, porque eu tenho uma entrevista com a secretária de assistência social. Vou lá conversar com ela para a gente poder fazer uma entrevista legal e poder produzir um vídeo para a conferência do Viver Escola em Brasília. E a gente vai fazer um vídeo bem legal para poder mostrar o nosso trabalho, tudo aquilo que a gente tem feito. Estou indo para lá agora. Até mandei mensagem para ela que ela está me esperando. Maravilha, gente, mas já fala para ela que vão levar uma galera aí de São Gabriel do Oeste lá para Brasília também, olha aí. Vou falar para ela, a gente vai estar lá. Vamos embora. Gente, pastor Elber, prazer te conhecer, Deus abençoe o programa aí, até semana que vem. Amém, beleza, valeu. Valeu, pastor Matheus, Deus abençoe.
Ô, Márcia, e aí? O tema maravilhoso, hein? Coisa boa, hein? Eu tô Então, vendo, eu não pastor sei se você está Weber. acompanhando, não sei se você está acompanhando aí o WhatsApp, estou Sim. tentando até. Por exemplo, tem uma participação que diz assim, ó, para tirar o sobrinho de dentro do quarto, chamei para trabalhar no trabalho dela, né, e tal, o Uhum. turno oposto à escola, isso aconteceu aos 14 anos, hoje ele tem 17 e está se preparando para o Enem. Ó, Uma boa ideia, né? Legal, chamar muito o bem. menino para estar junto e tal. Porque hoje ainda tem isso, né, Márcia? Ainda tem isso. Quando você chama uma criança, ou mulher, você coloca a criança para fazer alguma coisa, alguma atividade, ah, né, vamos dizer que remunerada ou alguma coisa nesse sentido, aí vem o outro povo dizendo, né, que você não pode, que isso é exploração infantil, que você não pode fazer isso, que a criança tem que, né? E, poxa vida, e sendo que isso, eu acredito que isso poderia ser também uma das soluções para que essa criança não fique tão abandonada, né, Márcia? Com certeza, pastor Elber, tudo que for a gente dar a companhia, proporcionar essa pessoa que ela pode ser produtiva, né? E com certeza gera nela uma expectativa para melhora, gera sonhos, né? Não, eu consigo fazer isso, eu consigo trabalhar, e vai se ocupando também, não é? Sim. Então, é uma grande oportunidade, se você puder. Aí nós temos na igreja tantos jovens, tantos adolescentes, né, que às vezes não tem nem perspectiva de vida, não tem perspectiva, não consegue nem sonhar, porque parece que a realidade é tão diferente, tão dura, né? Mas se nós dermos oportunidade, que nem essa irmã trouxe seu sobrinho, acompanhou ele, né? Foi investindo, acreditando, e aí o que aconteceu? Teve aí esse sonho, essa expectativa de se estar preparando para o Enem, ele está na expectativa de fazer uma faculdade, de ser um profissional liberal, né? E de realmente conseguir realizar seus sonhos. Então, é uma ótima oportunidade que nós possamos dar a nessa geração aí, né? Muito bem. Quem passou aqui também, Márcia, foi o Valdir, acho que é Valdir Canfort, é o nome dele. Uhum. Ele é da Igreja Batista Atos de Amor, lá de São Gabriel do Oeste, né? E ele está dizendo assim, ó, o Mateus, grande amigo, irmão na fé, é casado com a minha linda sobrinha, a Usana, acho que é assim o nome Oxana, dela. É, Oxana, Oxana mesmo, é? isso, aham. E aí está dizendo assim, ó, parabéns a todos pela excelente matéria, de forma clara e simplesmente Uhum. simples da exposição. Uhum. Legal, então tá aí, ó, o povo, todo mundo ligado aqui na rede. E hoje, hein, Márcia, você ficou sabendo, né? 60 mil downloads, ficou sabendo desse Você negócio aí, né? viu, pastor Welber? Que maravilha! 60 mil downloads, rapaz, olha aí que legal. Muita gente, né, Glória a conectada aqui na rede. Deus. Rumo aos Glória a Deus. 70, então, né? É isso aí, Rumo aos glória a 70. Deus. Mas olha, nós temos compartilhado a Rede 316, por onde nós temos passado, e muita gente já conhece, e, querendo ou não, é uma missionária, é um dos projetos de missões nacionais que tem essa intencionalidade de salvar vidas e para a glória de Deus, não é? Então, é uma alegria o nosso coração fazer parte. E eu falo, pastor Elber Costa, que não é só compartilhar o amor de Deus, nós estamos compartilhando, mas estamos vivendo aqui. É uma maravilha, é uma benção estarmos juntos aqui, como nós que estamos aqui do outro lado aqui do microfone, mas essa parceria, um ajuda o outro, né? Estar juntos, é muito bom. É compartilhando e vivendo o amor de Deus. É isso aí, que legal. Mas muito bem. Márcia, geração do quarto. Esse tema você falou que vai estar abordando durante todo o mês de setembro, é isso? Isso mesmo. A semana que vem, no dia 21, próxima quinta-feira, pastor Mateus vai compartilhar sobre como a família e a escola influenciam no isolamento dos seus filhos, né? Então, ele vai compartilhar conosco esse tema. No dia, aí nós vamos ter também na última sexta-feira também do mês, aliás, última quinta-feira do mês de setembro, também Mateus vai compartilhar conosco aqui mais sobre esse tema, geração do quarto. E a semana que vem vai falar especificamente sobre como a escola e a família acabam influenciando, né, o isolamento dos seus filhos.
Então, vamos ficar ligadinho nessa programação aí da semana, do mês de setembro, né? Até então, pastor Elber, que o mês de setembro é o mês que trabalhamos bastante aí na prevenção do suicídio. E ter os nossos filhos no quarto, no isolamento, né? Às vezes os nossos filhos, eles podem escrever, fazer muitas coisas nas redes sociais, mas eles têm dificuldades até de falar, né? Estão ligados, né? Conectados, mas desconectados da família. Estão conectados com o mundo, desconectados com si mesmo, e desconectados com a sua família, né? Isso gera situações negativas, situações que podem até cooperar com essas ideações, né? Ideações suicidas, autolesão, né? Então, por ter essa dor emocional, né, e eles querem, às vezes, a autolesão é tipo, não, eu sei que está doendo, é aqui, né? Então, aqui está doendo, para aliviar aquele sentimento, aquela dor emocional. E, querendo ou não, não ser aceito, né, na sua família, talvez não ser aceito, mas não ser entendido, ou talvez fazer comparações. Eu sempre falo que a comparação é o ladrão de alegria. Não se compare, não dá para se comparar. Então, nós somos feitos, todos nós, somos feitos, cada um somos únicos, e somos amados de uma forma única. Se somos feitos de uma forma única, formados como a imagem de Deus, não, é para não dar brecha para comparação, né? Então, somos únicos, né? Não existe outro Welber Costa, não existe outra Márcia Doneda, né? Então, somos únicos e somos amados de uma forma única. E ser amado de uma forma única é ser amado de uma forma muito mais profunda. Então, para não ter comparação entre um com o outro, porque a comparação só é o ladrão de alegria. E às vezes a gente percebe isso nas famílias e podem estar fazendo com que a gente esteja distantes uns dos outros. Né? Então, imperdível, né? Quinta-feira que vem, Isso aí. vai ter mais uma edição, né? Vamos dizer assim, do Geração do Quarto. Tem muita coisa para a gente aprender aí com a minha amiga Márcia e também com o nosso querido Matheus, né? Que inclusive ele falou, Márcia, que ele é capelão municipal, foi o que eu entendi, né? O pastor Matheus, ele fez... Né? Então, ele fez o curso de capelania lá pelo seminário. Pastor, eu estou aqui em Recife. Estou bem aqui em Recife, bem longinho. Que legal. Estou fazendo mobilização missionária. E aí, Matheus, ele fez lá no Seminário Batista Sul Mato Grossense, em Campo Grande, ele fez o curso de capelania escolar. E foi para São Gabriel do Oeste. Uma história muito linda, que a chegada do Matheus em São Gabriel do Oeste. Em 2019, o delegado de São Gabriel do Oeste fez um clamor na sociedade, na cidade. Estava acontecendo 3 a 4 suicídios de adolescentes por semana na cidade. A cidade estava, assim, em pranto. E o delegado, juntamente com os policiais, o que acontecia? Era um suicídio que eles estavam, de adolescentes, eles transmitiam o ato do suicídio para o outro, e o outro já iniciava, e era uma cadeia, assim, sabe, de suicídio, de morte, de pranto naquela cidade. Foi várias pessoas, uma atrás da outra, assim, durante um mês e meio. Foi um lamento. Isso até está registrado ali, se você quiser pesquisar no Google, o clamor do delegado de São Gabriel do Oeste. E aí ele pegou e falou o seguinte: olha, pais, vejam os celulares dos seus filhos. Veja, não é por desconfiança, mas por cuidar da vida dele, da sua saúde mental. Nós, policiais, não podemos, mas você é pai, você pode. Não é por desconfiança, mas por segurança. Veja o que ele está... Então, estava tendo uma onda de suicídio e que eles estavam sendo induzidos por outras redes sociais aí, maléficas. Olha, coisa feia mesmo. E aí, o delegado fez um clamor para a cidade. Olha, os pais não dormiam, os pais revezavam. A mãe dormia até uma certa altura e o pai ficava acordado, então eles revezavam para ficar cuidando do seu filho adolescente em casa, no quarto. E o delegado chegou diante de todos
e disse o seguinte: levem seus filhos para a missa, levem seus filhos para as igrejas, orem com eles, leiam a Bíblia com eles. O delegado fez um clamor na cidade, que foi assim, um movimento. E eu acredito que muita gente estava orando, muitos pais estavam orando, muitas igrejas estavam orando. Quando foi no ano seguinte, perdão, isso foi em 2018, quando foi no ano seguinte, em 2019, chega o Mateus, na cidade de São Gabriel do Oeste, recém-formado em teologia, recém-formado também em capelania escolar, e ele foi convidado para fazer uma palestra, um bate-papo sobre suicídio. E ele estava falando dos projetos da capelania, o que o capelão pode fazer. E aí a secretária de assistente social convidou e disse: nós temos um projeto pronto, mas não temos ninguém para executar, e você vai ser essa pessoa. Eles contrataram, o Mateus é contratado pela prefeitura. Você está vendo como que a necessidade é gritante. É como eu sempre digo, pastor Welber, o George Peters, ele diz assim: o mundo está mais preparado para receber o evangelho do que os próprios cristãos para o propagar. É muito duro isso para nós ouvirmos, mas é uma grande realidade. O Mateus foi para aquela cidade, eu acredito que ele foi enviado por Deus, ele foi resposta, e é resposta de Deus para aquela cidade. Ele está lá desde 2019, né? Já casou com a Oxana, então foi abençoado também. Né? E pelo jeito aí, você vê a família também acompanhando. O pai do Mateus é pastor, a mãe dele tem um trabalho muito lindo na cidade também, com teatros. Então tem sido assim uma bênção mesmo, né? Então, legal. Mateus tem sido uma resposta de Deus para aquele tempo, para aquela cidade, e agora para o Brasil. Bom, olha aí. Há umas 2 semanas para trás, Márcia, eu conversei aqui com o Dongley, e o Dongley trouxe um empresário que ele tem na empresa dele, ele contrata na empresa dele capelão. Né? Ele contrata na empresa dele capelão. E aí, assim, resultado disso, né? Aí ele fala que a empresa dele, porque aí esse capelão, o que é que esse capelão vai fazer? Cuidar das famílias, né? Aí, como o empresário é cristão evangélico, então esse capelão vai cuidar das famílias. Que visão! Da família dos funcionários, né? Então, assim, com isso, meu Deus do céu, várias pessoas têm se rendido a Jesus. Há uma produção maior, A empresa, exatamente, a empresa, todo mundo ama a empresa, né? Tá vendo? Olha aí. Os prejuízos, né? Pelo menos aqueles prejuízos causados por funcionário, e às vezes até quando a empresa é grande e o funcionário está insatisfeito, ele às vezes quer fazer um boicotezinho, né? E aí vai fazer coisas que não devia e tal. Então, isso aí praticamente na empresa dele já tem uma redução, né? Que bênção! Assim, e ele fala que ele tem uma economia, vamos dizer assim, com gastos que os demais empresários do ramo lá em Curitiba, que é uma empresa de ônibus, inclusive, ele diz assim que é bem claro que os empresários gastam normal, com gastos que são até mesmo previsíveis, né? Como de manutenção e tal. Os empresários gastam bem mais, gastam parece que 25% a mais do que ele gasta, né? Ou seja, ele tem ali como é que eu posso dizer? Um bloqueio contra esses acidentes, prejuízos, né? Enfim, as coisas que normalmente era para acontecer, com ele acontece, mas acontece bem menos, e ele percebe que isso aí é por conta da bênção de Deus em cima da empresa dele e que tal, né? benção. Vou convidar ele para fazer uma palestra lá depois. Olha aí. Não, e muito bacana. O Dongley que bacana. tem esse canal. E aí são vários capelões, né, que tem lá. E como ele tem, acho que a empresa dele tem mais do que em uma cidade, é uma empresa bem grande, então acredito que ele tem. São vários capelões que atuam aí em várias cidades e por aí vai. E é muito legal. A ideia do capelão, muito bacana. Muito bom. Ô, Márcia. Joia, valeu, pastor. Eu quero agradecer, então, mais uma vez, né? Uma honra estar aqui contigo. Semana que vem o Nayan já vai estar de volta, acho que amanhã aliás, amanhã ele já deve estar de volta por aqui. Isso. Né? E estava aí tirando uns dias,
E amanhã ele já deve estar de volta por aqui. Aí semana que vem, com certeza, ele vai estar aqui e vai estar aí junto com vocês. Eu quero muito mesmo agradecer, estar aí contigo, prazer revê-la mais uma vez. Deus continue te abençoando. Como é que tá Recife? Tá calor, tá frio, tá... Tá gostoso, pastor, tá uma Frio em chuvinha. Recife é impossível, né? É. Pois então, mas tá muito bom. Esses dois últimos dias foi uma chuvinha, tá uma brisa gostosa aqui, tá muito gostoso, muito bom mesmo. Esse friozinho lá do sul tá subindo para cá, então tá um ventinho junto com a brisa do mar aqui, tá bom demais. Nós estamos aqui no escritório da Junta de Missões Nacionais do Nordeste, né? Pastor Jamerson, o nosso mobilizador aqui, e estamos aqui também no Seminário do Norte, né? Hoje à noite, daqui a pouquinho já vou dar uma palestra aqui, um workshop, e também já indo para Nazaré da Mata, os irmãos lá de Nazaré da Mata, os capelães, a igreja, vamos trabalhar lá sobre a campanha de missões nacionais. A solução é Jesus Cristo. Vem? Maravilha. Querida, obrigado, viu? Prazer te ver, Deus te abençoe e até a próxima, então. Abraço, pastor, até mais. Valeu. Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.